Sei como é que vocês estão. Gente, Deus é maravilhoso, ó. Quando eu recebi essa missão, eu falei assim, Senhor, e agora? E Ele me lembrou de uma palavra que Ele me deu quando eu estava em cima do monte. Nós estávamos no monte, numa cidade lá em Paraíba. E o Senhor falou algo comigo. Que nós não precisamos estar em lugares altos para chegar perto de Deus, pois Ele está em todos os lugares. E quando Ele falou isso comigo, eu anotei, né? Porque às vezes Ele fala, eu esqueço. Não sei se vocês são assim também, né? E o Senhor, como assim? Qual o tema? Aí Ele fala, mais perto. Gente, nosso Deus é lindo demais. E queria que vocês abrissem a Bíblia em Salmo 139. É um salmo muito conhecido por todos. E é um dos salmos que eu amo muito, porque esse é um salmo que nos convida a refletir sobre a natureza de Deus e nossa relação com Ele. E nesse salmo também nos lembra de que nós somos conhecidos e amados por Deus, e que Ele sempre está conosco. Amém? Eu não vou ler o salmo todo, o Salmo 139 todo. Então, você chegar em casa, você leia e veja o que o Senhor quer falar com você. Eu vou ler apenas o versículo 7, que fala assim: Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Vocês já se perguntaram isso? Já chegou no momento da sua vida onde você falou assim, Senhor, para onde eu vou? Vocês já pararam para pensar a respeito disso? Nesse Salmo 139, Davi vai falando com Deus, que ainda no ventre ele foi entretecido. Deus foi formando ele. E Davi vai falando da onisciência, da onipresença de Deus. Vai falando, Pai, Tu me conheces. Deus, Ele conhece cada palavra. Ele conhece a nossa vida. E uma coisa que eu acho incrível que Ele conhece até quantos cabelos nós temos na cabeça. Eu não consigo contar, porque eu tenho muito. E o Senhor conhece tudo. E Davi vai exaltando ao Senhor e ele fala, para onde me irei do teu espírito e para onde eu vou fugir da tua presença? Ah, Jacira, mas eu não quero fugir da presença de Deus. Será que você não quer mesmo fugir da presença de Deus? Será que nós queremos estar mais perto de Deus? De quem que nós estamos mais perto? É do Senhor ou é das nossas vontades? Amém, Tito. Para pensar um pouco. Como é que está a sua vida hoje? Como é que você se encontra? E quais lugares nós temos ido para encontrar Deus? Nós temos sim que vir para a igreja, é bênção. Receber o alimento, uma palavra é maravilhoso. Mas nós nunca podemos deixar de encontrar Deus no nosso lugar secreto, no nosso quarto. Às vezes o quarto lugar secreto pode ser na rua, na sua escola. É o lugar onde você vai encontrar Deus. Esses dias, a minha cunhada estava falando que ela teve uma experiência maravilhosa. A primeira vez que Deus falou com ela lavando louça. Eu lembro da vez que eu estava lavando louça e o Senhor falou comigo. A presença dele foi tão grande que eu comecei a chorar. E eu estava refletindo naquele texto que Pedro fala, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. E quanto mais perto de Deus nós estamos, mais dele nós vamos ter. Não tem como eu me aproximar de alguém, me aproximar de uma pessoa e não me tornar parecido. Eu acabo falando da mesma forma, às vezes me vestindo, eu pego comportamentos. E ela falou assim, antes eu julgava, quando a pessoa falava que eu estava lavando louça e sentia a presença de Deus. Até o Senhor pegar ela. Que ela falou que foi tão forte que ela começava a chorar. E o meu irmão ficou preocupado, pensando que era algum problema. Até que ele teve um entendimento que não era problema, mas era o Senhor. Faz quanto tempo que nós não nos encontramos tão perto de Deus, ao ponto de sermos confundidos com Ele? Faz quanto tempo que nós não nos encontramos mais naquele lugar? Que Ele às vezes ficava ansiando, esperando a gente. Sabe, esse salmo é tão lindo que ele vai falando como se fosse Deus gerando a nossa vida.
Senhor, Tu tens me procurado e me conheceu. A Bíblia toda fala de um Deus apaixonado. A Bíblia fala de um pai em busca dos filhos. O que Deus mais quer. Todos nós estamos cansados, às vezes, de ouvir isso, que é se relacionar conosco. Mas nós podemos saber que Ele quer se relacionar conosco. Mas cada vez mais nós vamos nos distanciando dEle. Às vezes nós queremos se achegar a Deus só por experiências. Ah não, se Deus não vir aqui num redemoinho, num fogo, no cair do céu, se o louvor não for daquele modelo, se a palavra não for daquele modelo, Deus não está. Ei, Deus está na calmaria também. Nós não precisamos ver coisas sobrenaturais para ver Deus, porque o nosso Deus age no natural, age no ordinário. Sabe, o Senhor quer estar perto da gente na escola. Ele quer estar perto da gente, andando no meio da rua. Ele não quer só se aproximar de nós, quando nós formos fazer o devocional, ou quando nós formos para a igreja. Mas Ele quer estar perto de nós em todos os momentos. O Senhor nos ama tanto, que isso rasga meu coração, que eu fico assim, Senhor, que amor é esse? Que o Senhor tem por nós. E muitas vezes nós queremos fugir da presença dEle. Muitas vezes nós não queremos mais estar perto de Deus. O que nós temos feito para se achegar a Deus? Como nós estamos lidando com isso? Ah, Jacira, mas você não conhece a minha vida. De problema todo mundo tem. Não é diminuindo o seu problema, mas é porque nós estamos diminuindo o nosso Deus. Se nós conseguimos ver a grandeza de Deus, o nosso problema é tão pequeno. O nosso Deus é grandioso. Qual é o Deus que conhece a sua criação? Qual é o Deus que conhece o passado, o presente e o futuro? Existem deuses, mas existe só um Deus soberano sobre todos. Mas nós, como filhos, muitas vezes distantes dele, nós não se achegamos a ele, porque nós estamos mais perto de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos desejos e anseios. Nós temos muitos sonhos para viver. Ah, Senhor, se não voltar agora, porque eu quero terminar minha faculdade, eu quero me casar, eu quero viajar. Ei, o Senhor quer viver esses sonhos com você. O Senhor quer viver esses sonhos contigo. Ei, os sonhos de Deus para nós é muito maior do que nós podemos imaginar. Pode sonhar, o nosso Pai sonha com a gente. Antes mesmo de nós nascer, Ele já desejava você. Então, não pare de sonhar. Às vezes você pode estar contando um sonho para um amigo, e ele pode falar, ei, sonha baixo. Não sonha baixo não, porque o teu Deus é grande. O teu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais disso que você está pensando. Ele pensa muito mais. Mas Ele quer o que com a gente? Ele nos quer ter por perto. Qual o pai que não quer ter o filho perto? Qual o pai que não quer ter o filho perto? Por mais que o filho desobedeça, por mais que o filho às vezes não ouça a voz dele, mas o pai ama tanto que ainda assim ele quer ter perto. Nós temos um pai, Deus é nosso pai, e Ele quer nos ter por perto, mas e nós, queremos estar perto de Deus? Ou nós estamos assim como Davi? Davi, eu admiro demais ele. Ou nós estamos querendo fugir da presença dEle? Os nossos pecados, os nossos erros, não tem que ser motivo de nos levar para distante de Deus. A nossa dor não tem que levar para longe de Deus. Mas ele tem que ser um canal, uma ponte para nos aproximar de Deus. Deus, Ele anseia por ter mais de nós. Deus, Ele anseia por ter mais de você. Mas até quando nós vamos dar só pedaços para Deus? Sabe? Uma vez, eu fui questionada se eu realmente conhecia Deus. Eu falei assim, eu não te conheço. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós conhecemos um Deus fragmentado.
Nós conhecemos o Deus dos nossos pais, o Deus do nosso amigo, do nosso líder, do nosso pastor. Nós conhecemos o Deus da nossa dor. Nós conhecemos o Deus da nossa tristeza, da nossa alegria. Mas o Senhor quer se revelar a nós de forma diferente. Existe algo em Deus muito mais profundo que eu e você não conhecemos. E o Senhor, Ele quer que nós conheçamos Ele. Não de forma fragmentada. Não mais pela nossa dor. Não mais pela nossa tristeza. Ele quer se revelar a nós como Ele é. O Deus que conhece os teus pensamentos. O Deus que te vê. O Deus que te enxerga. Mesmo quando o mundo não te enxerga. Mesmo quando o teu pai não te escuta. Deus te ouve. Qual é a forma que você tem visto Deus? Qual é a forma que você enxerga Deus? E eu falei, realmente, Senhor, não te conheço. E um dia eu fui orar, Senhor, me mostra quem realmente Tu és. Senhor, tira de mim todo o conhecimento fragmentado que eu tenho de Você. Tira todo o conhecimento que eu conheci através da minha dor. Tira todo o conhecimento de forma errada que eu conheço a Ti. Pai, se revela a mim da forma que o Senhor realmente é. E achei incrível que eu fizesse essa oração no devocional. E depois o Senhor pegou e respondeu. Em um momento, uma pessoa começou a escrever características de Deus, atributos de Deus. Deus zeloso, Deus justo, Deus amoroso. E eu fiquei assim, meu Deus, o Senhor respondeu rápido. Sabe, qual é a forma que nós temos enxergado Deus? É pelo nosso nascimento, que foi às vezes feito de forma errada. Como nós temos enxergado Deus? É pela vista dos nossos pais, que conhecem um Deus raivoso, um Deus que briga, um Deus que omite. Qual é a forma que nós conhecemos Deus? Qual é a forma que você tem visto Deus se revelar para você? Ei, Ele é muito mais que isso. Essa forma que você enxerga, às vezes pode ser fragmentada. Não do meu Deus, não do Deus que está na Bíblia. Mas começa a abrir mão de todo o conhecimento que você tem, que não vem dele, de todo o conhecimento que você foi gerado em você através do mundo colocou. Porque, mas eu tenho tanto tempo de convertido, isso não é nada. Porque o tempo nosso de convertido não é nada. Isso não diz muita coisa. Porque a Bíblia de Deus fala, aquele que está em pé, cuide para que não calha. Mas à medida que nós nos aproximamos dele, isso sim diz muita coisa. Porque o Senhor, Ele anseia em se aproximar de nós. Mas qual é o anseio do nosso coração? O que nós temos buscado? Em que coisas nós temos buscado se aproximar? Não é errado nós assistirmos, não é errado nós sairmos com amiga. Eu gosto disso. Mas o que você tem estado mais perto? Sabe, o que você tem se tornado Será que você tem falado que nem João Batista? Importa que ele cresça e que eu diminua? Ou você tem feito como os outros reis? Tem endurecido o seu coração quando você tem ouvido a voz de Deus? Em 2 Reis 17:14 fala, contudo, eles não quiseram ouvir e foram obstinados, como os seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Isso fala de você? Isso fala de nós? Em Jeremias 7:26 fala, mas não me ouviram nem me deram atenção, antes tornaram-se obstinados e foram piores do que seus antepassados. Se a minha vida com Deus não tem me transformado em uma pessoa melhor, tenho que rever a minha vida com Ele. Qual é o Deus que eu estou servindo? Se é o Deus das minhas vontades, se é o meu Deus que eu falo é eu, não é o Deus soberano. Se a nossa vida não condiz com aquilo que nós pregamos, está errado. Porque é muito fácil eu estar aqui falando dele. Mas se a vida que eu levo lá fora não testemunhar ele,
tem alguma coisa errada. Nós temos que cansar, isso não tem que ser normal. Ah, só mais um crente, isso não tem que ser normal. Isso tem que, gerar algo dentro do nosso coração, um desespero em querer ser diferente, em querer ser parecido com Jesus, em querer fazer com que as pessoas queiram se aproximar dele. Mas sabe por que as pessoas não querem mais Deus? Por causa que nós estamos piores do que os que passaram. Aí as pessoas olham para nós, para as nossas condutas, e falam, eu ser crente que nem aquela ali? Quero não. Eu já ouvi muito isso. Eu sei que vocês já ouviram. Mas o que nós temos feito de diferente? O que nós fizemos de diferente? Até quando nós vamos ouvir isso? Isso não vai causar nada em nós. Até quando os nossos ouvidos vão ser emprestados para coisas que desagradam a Deus? Sabe? Um dia nós estávamos assistindo um filme, acho que era Os Vingadores. Eu fiz uma brincadeira. Só que o pessoal começaram a levar para o outro lado. Aí eu falei assim, Senhor, a motivação do meu coração não foi para aquele lado que levaram. Eu comecei a entrar em desespero. Espírito Santo, me perdoa. Espírito Santo, eu não quis te ferir. Eu comecei a orar, Senhor, se alguma palavra da minha boca, se alguma conduta minha fere o caráter de Deus, fere o teu caráter, se te entristece, Espírito Santo, me ajuda, eu não quero aceitar isso. Aí eu cheguei para a pessoa e falei, olha, aquela brincadeira que eu fiz, não foi com aquela motivação errada, então me perdoa. Sabe, às vezes nós nos distanciamos de Deus por coisas tão pequenas, porque nós estamos tão acostumados com essas coisas, que nós não sentimos mais o Espírito Santo quando Ele fala, ei, essa palavra não, ei, essa foto não, ei, essa roupa não, ei, o Espírito Santo quer nos moldar. Mas não tem como nós sermos moldados por uma pessoa lá de longe se nós não ouvirmos. Se nós não ouvir e colocar em prática a disciplina, a repreensão, a exortação, de nada adianta. E o Senhor usa pessoas para forjar o nosso caráter. Mas como nós temos nos colocado diante disso, dessa conduta? Como nós temos nos colocado diante da presença de Deus? Ele sabe que nós não somos perfeitos, Ele conhece. Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele sabe, Ele conhece os nossos pensamentos. Ele não te condena por isso, Ele não nos condena pelos pensamentos que nós temos, que muitas vezes entristece Ele. Ele não te condena por esses pensamentos. Mas o que a palavra de Deus fala, tudo que é justo, puro, se há algum valor, nisto pensai. Então o pensamento vem, mas começa a mudar por algo puro. Não estou te falando para tu colocar 24 horas Bíblia. Ei, mas à medida que eu me aproximo de Deus, a minha conduta, os meus pensamentos vão se tornar puros. Mas ainda assim, mesmo perto de Deus, eu ainda assim vou ter pensamentos às vezes impuros. Mas só que o meu posicionamento vai ser diferente. Pode até jogar seta, Satanás, na sua mente. Mas quando você está perto de Deus, você não deixa nem ficar, você já faz assim, meu filho, ó, bate em retirada. Mas sabe por quê? Nós não se aproximamos mais do Senhor, porque nós não queremos abrir mão do nosso eu. E abrir mão do nosso eu é difícil. Abrir mão do nosso orgulho é difícil. Abrir mão das nossas vontades é difícil. Tem uma amiga minha que Deus havia muito tempo falado com ela sobre a questão de raspar o cabelo. E Deus foi falando com ela, ela sabia que tinha que fazer a oração. Deus foi dando sonho para pessoas que não tinha nada a ver com ela. Mulher, eu te vi com o cabelo raspado. Mulher, eu tive um sonho contigo e Deus falou que tu sabe o que tu tem que fazer. E Ele já te deu a resposta. Ela estava, não queria orar. Aí ela ficou, até que um dia a líder dela falou bem assim, minha filha, eu olho para você e Deus está falando algo. Você já sabe a resposta.
Ela já tinha entendido, só que ela não queria fazer a oração de entrega, não queria abrir mão da vontade dela. Ela não queria colocar, Senhor, eu te entrego meus cabelos, eu te entrego as minhas vontades, eu te entrego tudo que eu sou. E nesse dia, ela não conseguiu dormir. E ela falou assim, Senhor, se eu não orar hoje, eu não vou conseguir dormir. Mas e você, que Deus tem te falado tantas coisas, tem pedido para você abrir mão de tantas coisas, e mesmo você sabendo a resposta, mesmo você sabendo que isso não é para você, você permanece fazendo isso. Deus já te falou, o seu líder já falou, o seu pastor, mesmo não sabendo, já falou que é errado. E você ainda permanece fazendo isso. Até quando nós vamos chegar mais perto das nossas vontades, dos nossos desejos e nos distanciarmos de Deus? Não tem lugar que nos impeça de ser visto por Deus. Em Salmo 139 ele fala, se eu descer lá no Seol, lá tu vai estar. Se eu fazer a minha cama no céu, na terra, o Senhor está te vendo. E isso teria que nos causar algo, né? Que o nosso líder vai nos ver, o pastor vai saber. Ei, mas Deus está nos vendo. Ele vê as coisas que nós vemos no celular. Estava até brincando com uma amiga, que ela falou assim, menina, tu tem medo das tuas conversas sair? Eu falei assim, não tenho medo não. Podem pegar meu celular, que não tem o que esconder. Eu só não quero que veja as mensagens com as minhas amigas, né, que a gente acaba falando. Mas ainda assim não tem o que esconder. Mas e você? O que está oculto no seu coração? O que está oculto na nossa mente? O que o Senhor tem te falado? Que você continua com os ouvidos tampados? Em Jeremias 23, 24 fala, poderá alguém esconder-se sem que eu veja, declara o Senhor. Não sou aquele que enche os céus e a terra? Poderá alguém se esconder do Senhor? Jonas tentou se esconder. Não conseguiu. Não tem lugar que nós vamos que nos distancia. Não tem lugar que nós vamos que nos impede de ser visto por Deus. Mas tem uma coisa que nos distancia dele. É o pecado. Em Hebreus 3, 7, 8 fala assim, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Todo mundo conhece a história do povo no deserto. As coisas que Deus fazia lá. Mas e as coisas que Deus faz na sua vida? O seu testemunho pessoal. O que Deus tem feito em você e por você. Tem muitas coisas que eu não conheço. Mas Deus conhece. E mesmo assim, o seu coração tem sido tão duro. Mesmo assim, o Espírito Santo está falando e você continua com o coração tão duro. Sabe o que nós temos que fazer? Orar. Faz que nem Davi no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito reto. Quais são os testemunhos que Deus tem feito com você? O que Deus tem feito e você tem gerado em você? Ainda assim, você quer se distanciar dele? O que Deus tem feito em você? Às vezes nós queremos tanto viver aquilo que o irmão está vivendo. Ei, Deus tem algo só para você. Você não vai viver a minha vida, não vai viver a vida do seu líder. Ele tem algo especial para você. À medida que você se achegar a Deus, Ele vai se achegar a você. Como Tiago 4,8 fala, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. E Ele fala para nós, pecadores, limpe as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Nós temos um Deus, não é um Deus distante, é um Deus que ama. E Ele ama essa intimidade de se relacionar com a gente. Ele quer se relacionar conosco, Ele quer estar perto de nós. Em Hebreus 4,7 fala, por isso Deus estabelece outra vez, determinando o dia
chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que antes fora dito: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Não endureçam o coração. Não endureçam o seu coração. Se o seu coração é duro por conta do orgulho, reconheça. Fala: Senhor, eu sou orgulhosa. Senhor, me quebra. Senhor, me transforma. Começa a falar para Deus, seja transparente. Ele conhece cada palavra antes de sair da tua boca. Ele sabe o que você vai falar. Ele sabe o que você vai fazer depois daqui. Ele conhece os seus planos. Mas Ele quer que você fale. Sabe por quê? Porque quando nós somos orgulhosos, que nós não falamos, o orgulho só cresce e nós morremos sozinhos. Porque como é que nós quebramos o orgulho? É reconhecendo. E não é fácil. Te digo por experiência própria. Não é fácil. Mas o Senhor, Ele tem poder suficiente para te transformar. Começa a ler a Bíblia e declarar esses versículos. Começa a orar a palavra. Davi, ele tinha tudo para se engrandecer, se orgulhar. Mas ele tinha um coração ensinável, humilde. Ele pecou quando Natan chegou nele, ele reconheceu. E ele conhecia o Deus que ele tinha. Ele falou assim: é melhor eu ficar nas suas mãos do que nas mãos dos meus inimigos. Porque ele sabia que nosso Deus é misericordioso. Mas você conhece o seu Deus? Você conhece o Deus que você serve? Em Jeremias 33:3 fala assim: clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Existem tantas coisas em Deus que Ele quer revelar para nós. Deus tem facetas, atributos que Ele quer que nós conheçamos. Ele quer que nós o conheçamos como Ele é, não é como o mundo nos apresenta. Porque muitas vezes a forma que o mundo apresenta afasta as pessoas. Porque nosso Deus é um Deus religioso, é um Deus assim de lei, é um Deus que não quer estar perto. Mas o nosso Deus, Ele tem atributos, Ele tem águas profundas para nós. Tem caminhos que ainda não conhecemos. Tem lugares nele que ainda nós não vimos. Então, você quer conhecer Deus como Ele é? Eu acho incrível que quando Deus foi enviar Moisés, Ele fala: diga que eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o teu Pai. Eu sou a vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Ei, não importa o momento que você esteja passando, lembra que o eu sou estar com você. E realmente nós não precisamos estar em lugares altos para se achegar a Deus. Nós não precisamos mais que pessoas façam ponte. Jesus foi a ponte. Jesus é o único caminho. Não existe outro. Eu vou fazer esse jejum, vou fazer isso para se achegar mais a Deus. Jesus é o caminho. O preço Ele já pagou por mim e por você. Então, quais são os lugares que você tem ido para se achegar a Deus? Esses lugares realmente têm sido certo? Se eu venho para a igreja, eu vou para a célula. E por que você não está mais no secreto com Ele? No secreto na rua, no secreto na escola. Quando eu comecei a viver uma vida ordinária com o Senhor, isso é maravilhoso. Você está no meio da rua e você começa a ouvir Deus, porque Deus fala através de tudo. E às vezes nós estamos orando, nós não estamos ouvindo o que Deus está falando. Não é porque Ele está em silêncio. Não é porque Ele não está falando. É porque nós estamos tão cheios de nós mesmos, do nosso eu, que nós não estamos ouvindo. Porque Deus, Ele fala através da natureza, através de um pássaro, de um louvor, do seu amigo.
Será mesmo que você não está ouvindo Deus? Será mesmo que Ele não está falando com você? Todos os dias Ele fala com você. Mas qual a distância que você está de Deus? Qual a distância que você está de Deus? Eu quero poder fazer como João. Ser um com Ele. Ao ponto das pessoas falarem assim: ei, tu é crente, né? Não é pela forma que eu me visto, mas é pelo meu caráter. Sabe, isso é tão triste quando as pessoas olham assim para nós, pela nossa conduta. Falam assim: cara, eu não quero ser crente desse jeito não. Isso é triste demais para nós. Imagina para Deus. Ver um filho que está aqui na igreja adorando, louvando, e quando chega na rua já muda. Isso é triste para nós. Isso não deveria acontecer. E em Salmo 139, no versículo 23 e 24, Davi fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há algum caminho perverso em mim, e guia-me pelo caminho eterno. Você teria coragem de fazer essa oração? Deus, vê se há algum caminho perverso em mim. Deus, vê se há alguma coisa errada dentro do meu coração. Deus, quais são as pessoas, quais são os lugares que eu tenho estado perto, que isso te entristece? Às vezes pode ser lícito, mas isso não te acrescenta em nada. Porque a gente só vê muito: isso é pecado fazer isso, mas e as coisas lícitas que nós fazemos? Porque nós olhamos muito para o pecado. Isso é pecado, isso não pode. Mas e as coisas lícitas que nós fazemos, que não acrescentam em nada? Não muda nada. Gisele, mas isso não muda nada. Então por que você está fazendo? Por que nós estamos fazendo? Sabe, uma das coisas que eu falo: Senhor, me mostra. Porque tem lugares em nós que Deus não está nem perto. Mas por quê? Porque nós não abrimos. Porque nós não mostramos. Não é porque Ele não tem poder para ver, Ele sabe desses lugares. Ele conhece. Mas é porque Ele quer que você, Ele quer que nós abrimos. E nesses tempos, eu falo assim: Senhor, Tu está me levando a um nível mais profundo de transparência. Sabe o que quer dizer? É coisa pequena, é coisa besta, que a gente fala assim: isso é besteira, não vou falar para minha líder não. Ei, fala. Isso faz toda a diferença. Às vezes é só um pensamento, mas seja transparente em tudo, porque ser transparente é não ter nada em oculto, é andar na clara, é andar na luz. Olha, clara. É andar na clara mesmo, né? Que ela vai revelando. Ser transparente é não ter nada em oculto, nada no escuro. Começa a andar em transparência, porque quanto mais transparente nós formos, mais perto de Deus nós vamos estar. Como é bom, né? Quando você tem um amigo que ele é sincero com você. Sinceridade não tem nada a ver com dureza, tá? Que as pessoas confundem muito. Eu sou sincera e eu vou falar isso. Não, isso é tolice. Falta de sabedoria. Nós temos que ser sinceros e sermos sábios no falar. Provérbios todo fala: sede cuidadosos no falar. Aquele que fala no tempo certo é sábio. Então, sinceridade não tem nada a ver com isso. Não é bom ter um amigo que ele fala com você, ele te alinha. Não é bom? Deus, Ele quer ser esse nosso amigo. E João 15 fala que Ele não vai nos chamar mais o quê? De servo, mas de amigo. Aquele teu amigo que tu sabe do que ele gosta, não precisa nem ele falar. Esse é o nível de intimidade que o Senhor quer ter com a gente. Sabe? Tem feridas no coração de Deus que Ele quer colocar em você para você orar, para você buscar, para você clamar. Tem feridas no coração do Pai que Ele quer dividir com a gente. Né? Ferido não é porque que Ele é ferido, não. É coisas que o Senhor quer transformar. Que Ele vai fazer o que? Vai nos revelar, para que nós intercedamos, para que nós possamos ver algo para fazer.
Há feridas no coração do Pai, que Ele quer nos usar. Mas se nós não permitirmos que Ele nos transforme, molde o nosso caráter, nós nunca vamos conhecer essas feridas, porque o nosso Deus é santo. Nós tivemos uma série falando sobre isso. Olha só, o Senhor falou tanto conosco que Ele estava nos gerando o quê? Santidade, pureza. E até hoje tem coisas que naquele tempo o Senhor falou para a gente largar. E até hoje nós continuamos fazendo. Será por quê? Não é por falta de conhecimento, não. É por falta de sabedoria nossa. Se tem coisas que nós não conseguimos largar, que o Senhor já pediu, o que a gente fala? Senhor, me ajuda. Eu oro muito pedindo ajuda para Deus. No falar, no ouvir. Gente, vamos ler Provérbios que fala muito sobre isso. E o Senhor, o que há em mim, que ainda eu preciso largar? O que há em mim que ainda o Senhor quer alterar? Quais são os lugares em mim, Senhor, que se tornam escuro para Ti? Não é porque Ele não tem poder para ver, mas é porque Ele quer que você abra esse lugar, escondido na sua mente, no seu coração, na sua vida. Essas áreas que você não deixa nem seu líder chegar. Nós temos que parar com isso, de falar, ei, essa área que o líder não toca. Não é porque pessoas nos feriram lá no passado. Porque enquanto nós continuarmos vivendo no passado, lembre do que eu falei. Nós vamos ser o quê? Piores do que os outros. Porque nós falamos, no passado foi isso. Ei, vamos viver o hoje, o presente. Hoje o Espírito Santo está falando. Não endureça o seu coração. Hoje não endureça o seu coração. Hoje, não é amanhã. Ele fala hoje. Não endureça o seu coração. Hoje. Se o Senhor está falando com você hoje, não endureça o seu coração. Abra a sua mente. Jacira, eu quero ter experiências com o Senhor. Comece a viver no ordinário com o Senhor. Porque nós queremos viver, meu Deus, sobrenatural. Gente, eu anseio por isso. Mas isso não é para todos. O Senhor quer. Tem coisa que eu falo assim, Senhor, eu quero, sabe? Mas não é para todos. Tem coisas sobrenaturais que nós vivemos no ordinário. Isso é lindo, é incrível. Nós estávamos no meio da rua e Deus fala, ei, fala bem para aquela pessoa que eu amo ela, ei, ajuda bem aquela pessoa a levar as compras. Sabe, coisas simples que o Senhor se manifesta e nós não queremos fazer, porque nós só queremos ver, nós só vemos Deus quando é algo assim sobrenatural. Só quando o fogo cai do céu, só quando o pessoal vem com a profecia. Nós só vemos Deus nisso. Nós não enxergamos Deus no ordinário, Deus na simplicidade. O nosso Jesus é manso e humilde. Humilde não é porque ele é pobre, não, que ele é dono de tudo. E humildade não tem nada a ver com pobreza, que nem muitos pensam. O nosso Jesus, o único caminho, o abismo que existe entre nós e Deus, Jesus se tornou a ponte. Em Efésios 2:13 fala que agora, porém, em Cristo Jesus, nós que estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo a Deus. Antes nós não tínhamos essa graça, nós não tínhamos essa, sabe, meu Deus, eu fico lendo o Antigo Testamento, onde as pessoas se tivessem pecado, já pensou? Se você vivesse no Novo Testamento, aquelas coisas pequenas que você não revela, aquelas coisas pequenas que você continua fazendo, você ia orar, o fogo já te queimava, porque pecador. Mas nós não vivemos mais no passado, no Antigo Testamento. Não é porque nós não vivemos lá que nós vamos fazer que nem o pessoal de lá fizeram. Endureceram o coração, vendo Deus agindo, vendo Deus sendo soberano no deserto, vendo Deus sendo soberano no reinado, nas guerras, e o pessoal continuava endurecendo o coração. Não é porque está no Antigo Testamento que nós não vamos pegar como exemplo. O nosso Deus quer se revelar a nós, não de forma fragmentada, como nós enxergamos, mas Ele quer se revelar como realmente Ele é.
Ele é o Filho, Ele é o Espírito. Ele é o noivo, apaixonado por uma noiva. Você é a noiva de Cristo? O noivo quer o quê? Está perto da noiva. E você quer estar perto do noivo? Você realmente quer estar perto do noivo? E qual tem sido as nossas escolhas? Nós não precisamos estar em lugares altos para chegar perto de Deus, pois Ele está em todos os lugares. Davi, ele queria morar o quê? Na casa do Senhor. Por quê? Porque naquele tempo a presença de Deus habitava onde? Gente, a presença de Deus habita em nós. Nós não temos mais que subir ao monte para se achegar a Deus. Nós não temos mais que passar pelo caminho para entrar no átrio, passar pelo átrio, chegar no Santo dos Santos. Ei, o Santo dos Santos é nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos morada de Deus. Nós somos casa de Deus. Nós somos edifícios de Deus. Sacerdotes, príncipes e princesas. Mas a nossa conduta não condiz com o rei que nós servimos, com o nosso rei. Não tem lugar que nós podemos ir que nos leve para longe de Deus. Mas se nós temos o hoje para viver, nós temos que viver como se fosse o último dia, sabe? Adorar mesmo. Quando nós não conhecíamos o Senhor, nós éramos tão intensos. Isso é uma coisa que eu faço e me cobro. Quando eu era do mundo, eu gritava, eu fazia isso e aquilo. E hoje, porque eu não posso ser mais doida senão de ir para o CAPS, tá? Mas sabe, porque nós somos conhecidos como loucos para o mundo. Por que nós não podemos mais ser conhecidos assim? Meu Deus, aquela menina é doida, olha só como ela vive. Olha o que ela está falando, como é que pode isso? Olha a conduta dela, olha o caráter dela. Meu Deus, esse Deus que ela serve realmente, eu vejo que é o Deus que está na Bíblia. Em Efésios o pessoal adorava que ele tinha uma placa fazendo o Deus desconhecido. Para muitos, o nosso Deus é desconhecido. Sim, existem pessoas em Marabá que não conhecem Deus de verdade. Ah, Jacira, existe YouTube, sim. Mas é porque eles estão vendo Deus de forma fragmentada. Não é realmente como Ele é. E essa mesma pergunta foi feita para um rapaz. E quando ele foi questionado, que não conhecia Deus, falou assim, eu conheço Deus. Eu conheço Deus. Até que ele realmente viu que ele não conhecia Deus. Ele teve o entendimento que ele conhecia o Deus de forma fragmentada. Ele pegava pedacinhos de Deus. Aí quando ele teve esse entendimento, ele falou assim, ele ficou com muita raiva da pessoa que falou, você não conhece Deus. Ele falou assim, queria matar aquela pessoa. Ele ficou com muita raiva. Como é que a pessoa vem aqui falar que eu não conheço Deus? Eu conheço Deus. Realmente você conhece Deus? Porque eu sei que Deus te conhece, eu sei que Deus me conhece. Mas será se realmente nós conhecemos Deus? Porque a Bíblia toda nos revela o nosso Deus. Mas o Senhor quer nos se revelar a nós através de experiências. Não é experiências sobrenaturais através da sarça. Não é experiências sobrenaturais. Ele pode sim, Ele tem esse poder. Porque o nosso Deus é poderoso. Mas Ele quer se revelar a você no ordinário. Ele quer se revelar a você numa conversa com sua mãe, com seu esposo, com a sua amiga. Ele quer se revelar a você na simplicidade de quem Ele é. O nosso Deus é um Deus extraordinário que se revela de forma simples também. Você está disposta a conhecer esse Deus? Você está disposta a se achegar a esse Deus? Será que realmente nós queremos? Ou nós vamos fazer que nem os antepassados fizeram? Que mesmo vendo a manifestação de Deus, eles continuaram
sendo pessoas pior. Mas não é porque eles não tinham Deus. Vocês já se pararam para pensar por que aquelas pessoas não foram transformadas? Porque eles viveram muitas coisas. Assim como eu e você. Já vivemos muitas coisas em Deus. Se for parar para perguntar, todos nós temos testemunhos com o Senhor. Coisas extraordinárias, coisas simples, todos nós temos testemunho. Mas ainda assim, essas experiências não nos transformaram. Já pararam para pensar o porquê? Por que que nós não somos transformados? Porque para que o Senhor cresça em nós e através de nós, nós temos que se esvaziar. Jesus se esvaziou. Ele era Deus, mas mesmo assim ele não quis. Isso é muito doido. Ele falou assim, meu Deus. Jesus, ele podia fazer tudo. Mas tudo que nós passamos nessa terra, em Hebreus fala que ele passou. Então isso não é desconhecido por ele, o que você enfrenta, o que você passa. Ele conhece a sua dor, conhece o seu coração, ele conhece as suas lutas, mas qual é a forma que esses problemas têm feito você enxergar Deus? Qual é a forma que isso que você está vivendo tem feito você enxergar Deus? Através disso que nós estamos vivendo, que você está vivendo, o Senhor quer se revelar a você, de uma forma que você ainda não o conhece. Amém? Se coloca de pé neste momento. Começa a falar com Deus, começa a se esvaziar, coloca a mão na sua mente. Começa a se esvaziar de você mesmo. Fala, Senhor, Espírito Santo de Deus, nós sabemos quem Tu és, nós sabemos a forma que o Senhor se manifesta. Espírito Santo, nós sabemos que não existe lugar que nós possamos ir para se afastar de Ti. Não existe lugar que impeça de nós sermos vistos por Ti. Espírito Santo, eu te peço perdão ao Pai, por toda forma errada que nós temos enxergado o Senhor. Espírito Santo, eu te peço, som do nosso coração, som da nossa mente. Espírito Santo, olha aquilo que nós conhecemos o Pai, conhecemos a Deus, de toda forma que não vem de Ti, todo conhecimento que foi gerado através de pessoas de forma errada. Espírito Santo, arranca da nossa mente, arranca do nosso coração, arranca, Espírito Santo, toda forma fragmentada que nós enxergamos e conhecemos ao Senhor. Espírito Santo, tira do nosso coração, tira do nosso meio toda dor que nos fez enxergar Deus como Ele não é. Espírito Santo, Tu tens liberdade para nos revelar realmente